Opa, Sapé Áudio aqui. E se você fica nervoso só de ouvir a palavra fração, respire fundo. Você não está sozinho. Muita gente tem trauma com fração desde a escola. Mas hoje eu vou te provar que fração é muito mais simples do que parece. E neste vídeo você vai aprender tudo sobre frações do zero, de uma forma calma e com vários exemplos. E se você tem medo de fração, esse vídeo foi feito para você. Então, vamos juntos? Sapé Áudio está na área. Mas antes, primeiro, deixa eu só mudar o local de trabalho. Nós voltamos aqui no nosso ambiente de trabalho. Mas primeiro, o que é uma fração? Bem, fração é basicamente uma divisão que não deu um número inteiro. É a representação de uma parte sendo representada pelo todo. Sapé Áudio, eu não entendi muito bem. Tem como explicar de novo? Imagina o seguinte, nós temos uma pizza. A pizza aqui representa o todo. E eu quero dividir ela em 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E dividindo cada parte dela, nós temos 6 fatias, como está aqui do lado. Onde o todo são representados por 6 fatias. Mas como eu quero apenas uma fatia para representar este todo, logo seria 1 sobre 6 do todo de fatias, o que ficaria 1 sobre 6. Ah, eu queria 2 fatias, então se representaria por essa fatia mais essa fatia. Então seria 2 partes de 6 do todo. Eu quero 3, então seria 3 partes de 6 do todo, e assim sucessivamente. Agora que ficou claro o que é uma fração, nada mais justo de explicar a nomenclatura de uma fração. E a fração é nada mais justo do que ser representado por uma divisão. E como eu já tinha citado anteriormente, é o numerador, é uma parte sendo dividida pelo todo. Ou então, o numerador sendo dividido pelo denominador. Me dê exemplos para ficar melhor o conceito de fração. Nós temos aqui 2, representa a parte, e o 3 o todo. Temos aqui um 6, que representa uma parte bem a mais do todo, que é 5. E aqui nós temos uma junção de números inteiros com a fração. Então significa que um todo mais um 9, que é a mais nesse todo, do 7. É 9 partes de 7, que é o todo. Tá, mas tem algum jeito de explicar melhor, ou então nomear melhor esses tipos de frações? Tem. E vamos pegar aqui no canto direito, como eu já tinha explicado, que o 2, o 3 é o todo, a gente pode simplesmente dizer que é 2 sobre 3. Ou então, 2 terços. Isso aqui fica o secretário, mas basicamente é a mesma coisa. Tá, mas e quando envolve sobre 10, 100 ou 1000? A gente chama de décimos, centésimos e milésimos. Só muda a questão do valor que compõe o numerador. Como cada um dos 3 tem 1, ficaria 1 décimo, centésimo, 1 milésimo. Se tivesse 5, ficaria 5 décimos, 5 centésimos, 5 milésimos e assim sucessivamente. Mas quando esse denominador ele sobe de 10 e vira 11 para frente, no caso 11 até 99, ele chegaria a chamar de avos. Teria que acrescentar a questão do avos. Então, como está aqui nesse exemplo, se tivesse 7 sobre 11, seria 7, 11 avos. Se tivesse 9,55, seria 9,55 avos. Então, se tivesse 11 e 1993, ficaria 11.993 avos. Bem, agora que explicamos a questão de nomeação de frações, quais são os tipos de frações? Bem, as frações elas podem ser próprias, onde o numerador é menor que o denominador. Aqui no caso nós temos o 3 sobre 4, onde 3 é menor que 4, ou 5 sobre 8, onde o 5 é menor que 8. Nós temos as frações impróprias, onde o numerador pode ser maior ou igual ao denominador, onde nós temos o 7 sobre 4, onde o 7 ele é maior que 4, e o 5 sobre 3, onde o 5 ele é maior que 3. E também nós temos a questão de número misto. E como eu expliquei anteriormente, ele é a junção de um número inteiro com um número fracionário. E aqui a gente fala de 1 inteiro mais 3 sobre 4. Tá, mas e se eu quiser transformar uma fração imprópria, ou seja, uma fração que o numerador é maior ou igual ao denominador, em uma fração mista? Vamos pegar, por exemplo, um 7 quartos. Fração. O 7 ele é maior que 4. Você concorda comigo? Sim. E a gente pode transformar o 7 em uma soma. Mas por que vamos fazer isso? Vamos pensar o seguinte: se o 7 é melhor que 4, então posso fazer uma soma em que pode ter um 4 mais um certo valor e que somado pode dar 7. Mas que valor é esse que 4 somado a algum valor resulta em 7? É o 3. Então eu posso transformar o 7 em 4 mais 3. Tudo isso sobre 4. Isso ficaria basicamente 4 sobre 4 mais 3 sobre 4. 4 sobre 4 é a divisão de 4 sobre 4. É 1. 1 vezes 4 é 4, mais 3 quartos. Logo, eu posso juntar isso aqui e ficaria 1 inteiro e 3 quartos. Uma fração mista. Do mesmo modo, eu posso fazer o processo inverso, ou seja, uma mista transformada em própria. No caso, a gente vai pegar o mesmo exemplo. 1 inteiro e 3 quartos, pega 1 mais 3 sobre 4. Em 1, eu posso ser representado por 4 sobre 4. Por que fazer isso? Porque se eu manter o denominador igual, eu posso fazer a soma dos numeradores. Então,
ficaria 4 mais 3, e 4 mais 3 resulta em 7 no numerador. O 4 mantém, e no caso resultaria em 7 quartos. Essa foi a transformação de uma imprópria para misto em imprópria, e vice-versa. Agora a questão de adição e subtração de frações. A regra, pessoal, é que precisa ter o mesmo denominador como eu tinha explicado na transformação de frações. Um exemplo fácil é 3 quartos mais 1 sobre 4. E como vocês podem ver, os denominadores são iguais, no caso 4. Então, pela regra da adição e subtração, eu mantenho o denominador e só preciso somar ou então subtrair. Eu só somo numeradores 3 mais 1, 4, e 4 dividido por 4 é 1. Agora, quando o denominadores é diferente, eu tenho que fazer um MMC entre eles. Então, se você fizer o MMC entre 3 e 4, nós resultamos em 12. O mínimo de comum. Tá, mas agora o denominador é 12. E como é que eu transformo do 3 para 12? É só você multiplicar tanto embaixo, tanto em cima quanto embaixo, ou embaixo quanto em cima, por 4. Então, se a gente multiplicar por 4, resultaria em 12. Agora, se multiplicar em 4 em cima, nós resultaremos em 8. E se você multiplicar por 3 no outro, por que por 3? Porque 3 vezes 4 é 12. Então, vou aplicando o mesmo jeito aqui, só aqui. Só que aqui, em vez de ser 4, aqui vai ser 3. 3 vezes 4, 12. E 3 vezes 1 é 3. Agora, nós temos os denominadores iguais. A gente mantém o denominador e a gente só soma os numeradores. 8 mais 3, 11. O que fica 11 sobre 12. Ou então, 11 dozeavos. Para a multiplicação, a regra só precisa multiplicar em cima por cima e embaixo por embaixo. Então, vamos pegar como exemplo. Nós temos 3 sobre 4 multiplicado por 2 15. Então, aplicando a regra, o 3 tem que multiplicar com 2 e o 4 multiplica com 5. O que resulta em 3 vezes 2, 6 no numerador, 4 vezes 5 por 20. Agora perceba que o 6 e o 20, ele tem um número em comum, que no caso é o 2. A gente pode simplificar essa fração, dividindo ambos os números por 2, e se você dividir 6 por 2, não resulta em 3. Se você dividir o 20 por 2, dá 10. Mas lembrando que esse valor aqui e esse valor aqui é a mesma coisa. A gente só simplesmente simplificou para deixar a fração mais simples do que já é. E para dividir, no caso, a gente só multiplica de uma forma inversa. Como assim? Vamos pegar como exemplo 3 quartos dividido por 1/5. No caso da divisão, eu mantenho os 3 quartos. Em vez de dividir, eu multiplico. E na multiplicação, eu inverto. O 2 vai para baixo e o 5 vai para cima. Porque fica 3 quartos vezes 5 sobre 2. E a partir daí, a gente só aplica a propriedade. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 2, 8 no denominador. E esse é o resultado. Mas se você quiser simplificar ainda mais, a gente pode ver que o 15 ele é maior que o 8. Então, 15 é igual a 8, mas qual é o valor que somado resulta em 15? É 7. Logo, 8 mais 7 numerador, tudo isso dividido por 8. E aplicando a propriedade na adição e subtração, 8 ser dividido por 8, mais o 7 ser dividido por 8. E 8 dividido por 8 é 1. Dividido por 1 mesmo sempre dá mais o 7 oitavos. Logo, a gente junta e faz uma fração mista de 1 inteiro e 7 oitavos. Aqui é uma outra representação de como é que seria uma divisão, se caso não usasse esse símbolo. Aqui você pode ver uma fração de fração, mas é basicamente a mesma coisa. A gente mantém o numerador, só que aqui o denominador dessa fração ele inverte. Em vez de ficar 2 sobre 1, fica 5 sobre 2. Fica muito mais fácil de explicar em relação a isso. Mas lembrando, esta forma aqui e essa forma aqui são basicamente a mesma coisa. Se caso vocês verem algum exercício que tiver desse jeito aqui, ou então desse jeito aqui, é a mesma coisa, tá? E como a gente simplifica? Eu já tinha explicado até anteriormente a simplificação de fração, que é basicamente transformar a fração em muito mais simples do que já é. E no caso, você divide tanto numerador e denominador. Por que isso? Porque eu vou simplificar e tenho que manter a propriedade da fração. Se você pegar, por exemplo, 12 e 18 avos, você vê que o 12 e o 18, o que eles têm em comum é o 6. Eles são múltiplos do 6. Então, se você dividir o 12 por 6, vai resultar em 12. E se você dividir o 18 por 6, vai resultar em 3. O que fica em 2 sobre 3. Mas isso aqui é a mesma coisa disso daí. E se você colocar na calculadora e fazer os cálculos, este resultado é igual, o que dá uma aproximação de 0,66. Do mesmo modo, aqui, você pegar o 15 e o 25, o que eles têm em comum é o 5, eles são múltiplos. Então, se você pegar o 15 e dividir por 5, vai resultar em 3. Se você pegar o 25 e dividir por 5, resulta em 5. E nada mais justo do que explicar aplicando frações na vida real com exercícios que a gente usa. Que no caso eu peguei o Enem de 2016, eu vou ler junto com vocês e fazer junto com vocês.
Na questão do Enem 2016 diz o seguinte: nas construções prediais são utilizados tubos de diferentes medidas para instalação de rede de água. Essas medidas são conhecidas pelo seu diâmetro, muitas vezes medido em polegadas. Alguns estudos com medidas em polegadas são os tubos de 1/2, 3/8 e 5/4. Colocando os valores dessas medidas em ordem crescente, encontramos qual dessas alternativas. Bem, a questão nos dá essas três frações e ele quer que coloquem de ordem crescente, ou seja, ele quer que pegue essas frações e coloque da ordem do menor para o maior. E como a gente pode fazer isso? A gente pode pegar essas frações e a gente tem que achar um denominador que esteja em comum entre eles, ou seja, a gente vai ter que fazer um MMC, o 2, o 8 e o 4, que são os denominadores de cada um. E fazendo o MMC de 2, 8 e 4, a gente resulta em 8. A gente tem que transformar todas elas em 8. No caso do 3/8, como ele já tem o denominador 8, não precisa, mas o 1/2 e 5/4 sim. Então, se a gente quer transformar isso aqui em 8, a gente tem que multiplicá-lo para manter a proporção. Então, qual é a multiplicação com 2 que resulta em 8? É 4. Então, 4 vezes 2 é 8. E 4 vezes 1, 4. 4/8. E qual é o valor multiplicado com 4 que resulta em 8? É 2. Então, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Então, agora nós temos que 1/2, 3/8 e 5/4 se transformam em 4/8, 3/8 e 10/8. Agora nós temos denominadores iguais e a gente consegue saber qual é a ordem. Se você perceber, o 3/8 ele é o primeiro de menor valor, logo em seguida vem o 4/8, já que 4 é maior que 3, e logo em seguida vem o 10, já que o 10 é maior que 4 e também o 10 é maior que 3. Então a gente transformando, nós temos que o 3/8 seria o primeiro valor, o 4/8 seria o segundo e o 10/8 seria o terceiro. Simplificando essa fração novamente, nós temos que o 3/8 ficou 3/8, porque a fração já é mais simples, não tem como simplificar mais que isso. Simplificando 4/8 por 2, nós resulta em 1,5, não está aqui, e simplificando 10/8, nós temos 5/4. Logo, qual é a resposta da questão? A resposta da questão é a letra C, 3/8, 1,5 e 5/4. E vamos fazer mais uma só para terminar este conteúdo. Agora eu peguei uma questão de Enem de 2014, onde ela diz o seguinte: um clube de futebol abriu as inscrições para novos jogadores. Inscreveram-se 48 candidatos. Para realizar uma boa seleção, deverão ser escolhidos os que com algumas exigências. Os jogadores deverão ter mais de 14 anos, estatura igual ou superior à mínima exigida e um bom preparo físico. Entre esses 48 candidatos, 7 sobre 8 têm mais de 14 anos e foram pré-selecionados. E desses pré-selecionados, meio tem estatura igual ou superior à mínima exigida. Destes, 2/3 têm um bom preparo físico. A quantidade de candidatos selecionados pelo clube de futebol foi qual dessas alternativas? É uma questão longa, mas eu vou fazer devagar com vocês. O que ele quer é o seguinte: os jogadores, nós temos 48 candidatos, certo? Certo. Vou até verificar aqui com você. Pronto, nós temos 48 candidatos. E para realizar uma boa seleção, eles têm algumas exigências. E quais são essas exigências? Os jogadores deverão ter mais de 14 anos. Essa é a primeira exigência. A segunda exigência é uma estatura igual ou superior à mínima exigida. E a última exigência é que eles tenham um bom preparo físico. Tá, mas qual é a fração que representa os jogadores que deverão ter mais de 14 anos? São basicamente 7/8. E quais são a fração que representa estatura igual ou superior à mínima exigida? 1/2. E qual é a fração que representa um bom preparo físico? São 2/3. Então vamos pegar o seguinte: 48 candidatos é o total, certo? Certo. Então vamos pegar 48 candidatos e vamos primeiro multiplicar com esse 7/8. Por que multiplicar? Porque o 48 é o todo, certo? Certo. E o 7/8 ele é uma parte de jogadores que deverão ter mais de 14 anos. Então se a gente multiplicar, a gente acha os jogadores, a gente acha uma quantidade X de candidatos e jogadores que deverão ter mais de 14 anos. Então fazendo isso, nós temos que 48 vezes 7 sobre 8. Nós vamos pegar essa multiplicação e vamos fazer junto com vocês. 48 vezes 7 sobre 8. Quanto isso aqui dá? Eu sei que o 48 e o 8 eles têm em comum, já que o 48 é um dos múltiplos de 8. Então, se eu dividir 48 com 8, nós resultamos em 6. 6 vezes 7. E quanto é 6 vezes 7? 42. Pô, nós temos que 42 é o número de candidatos que tem mais de 14 anos dentro dos 48 candidatos. Terminamos? Não, porque ainda tem a questão da estatura igual superior e o bom preparo físico. Então a gente tem 42 com 14 anos. Só que ainda tem que desses 42 candidatos, o meio tem estatura igual ou superior a
mínima exigida. Então a gente pode fazer o seguinte: a gente, em vez de representar por fração, que no caso é o que ele quer, eu vou fazer de você de uma forma mais simples. Já que a gente já multiplicou e a gente já sabe, a gente pode tirar tudo isso aqui e colocar 42. 42 vezes 1/2. Até que agora ficou muito mais fácil de fazer o valor. Enquanto isso dá idade. Qual é a metade de 42? 42 é 21. Porque 21 vezes 2 é 42. Então a gente coloca isso no resultado. E desses 42, 21, além de ter mais de 14 anos, eles têm estatura igual, superior à mínima exigida. Esta é a segunda parte. Agora, para a terceira parte, ele quer o quê? Ele tem um bom prefário físico, que no caso é o quê? 2/3. Só que a gente já tem que 21 são candidatos que têm 14 anos e estatura igual, superior. Então a gente basicamente pode descartar isso aqui e só colocar 21. Agora nós temos que 21 é multiplicado por 2/3, porque é o que falta para ter o bom preparo físico. Então, fazendo esse resultado, nós temos que o 21 e o 3 eles têm em comum. Então, se eu pegar o 21 e dividir por 3, nós resulta em 7. Logo fica 7 vezes 2, e quanto é 7 vezes 2? 14. E essa é a resposta da questão. 14 candidatos são os que têm mais de 14 anos, estatura igual ou superior à mínima exigida e um bom preparo físico. E como você pode ver, essa é a resposta da questão, que é a letra B. E agora você venceu sem medo as frações. E a pergunta é que vocês podem deixar nos comentários: qual operação ainda tem dúvidas? Vocês podem deixar aqui e eu vou olhar todas de vocês. Um abraço, até um outro vídeo. Fui!